Em Lucas 2,45 diz assim: E não tendo o encontrado, eles retornaram para Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, após 3 dias, eles o acharam no templo, assentado no meio de doutores, ouvindo-os e dirigindo-lhes perguntas. E todos os que o ouviam admiravam-se com o seu entendimento e com suas respostas. O que está acontecendo aqui nessa passagem da Bíblia? Então, na cultura judaica, existiam algumas festas, né, que ocorrem em Jerusalém. E o povo judeu, eles faziam um esforço, né, para participar dessas festas que aconteciam em Jerusalém. Então, o que acontece? Assim como Jesus, né, que é de uma família judaica, eles se esforçaram para sair de Nazaré para ir até o templo em Jerusalém para participar ali das festas que acontecia, das principais festas que ocorriam ali em Jerusalém. Por que eles se esforçavam? Porque era uma viagem morosa, demorava ali cerca de 11, 12 dias caminhando, ou de camelo, ou de burrinho. Então, era um esforço muito grande que aquele povo faziam para participar. Geralmente, dia que eles estão ali caminhando, né? Maria e José estavam retornando para Nazaré. Ela percebe que Jesus não estava junto com eles. Então Maria fala: você viu Jesus? Cadê Jesus? Você viu Jesus? Então eles percebem que Jesus não estava ali voltando para Nazaré. Então eles decidem voltar para Jerusalém. Então veja que eles caminharam por um dia para perceber que Jesus não estava com eles. Daí levaram mais um dia para retornar para Jerusalém. E a Bíblia fala que se passando 3 dias. Então, geralmente o que acontece? Quando você vai primeiro procurar nos lugares onde você passou, os lugares óbvios, né? E quando Maria e José procura por Jesus ali onde eles se hospedaram, não encontra, até que, passado esses 3 dias, eles vão no templo, no grande templo, e eles encontram Jesus ali junto aos doutores. E naquele tempo, doutores, eles eram uma classe acima dos rabinos, era quem treinava os rabinos. E Jesus estava dentre eles. Ali Jesus estava ouvindo e lhes fazendo pergunta, lhes dirigindo a pergunta. E todos que estavam ali, os doutores da lei que estavam ali junto com Jesus, se admiravam a sua inteligência, a inteligência de Jesus, a forma como Jesus pensava, isso admirava. Então veja que quantos milagres Jesus fez com 12 anos, até aquele momento? Nenhum. Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda. Mas o que chamou a atenção dos doutores foi a sua inteligência, a sua forma de pensar. Porque o primeiro milagre que Jesus realizou foi aos 30 anos. Então, a primeira aparição pública de Jesus não foi fazendo milagres, mas sim demonstrando a sua inteligência. Porque quem primeiro não desenvolve a inteligência, nem milagre sabe administrar. Então Jesus prova a sua inteligência aos 12 anos de idade e percebe qual é o seu propósito. Afinal, só quem nasceu para ser mestre poderia discutir de igual para igual com os doutores da lei. E depois, Jesus some por 18 anos. 18 anos. Na Bíblia, dos 12 aos 30 anos, a gente não vê mais nenhuma passagem de Jesus. Nenhuma passagem, não fala de Jesus nesse período. São 18 anos que Jesus não tem nenhuma passagem ali na Bíblia. Muitas especulações, né, falam sobre o que Jesus, por onde Jesus andou, o que Jesus fez neste período, mas o que a gente
mais tem certeza é que Jesus voltou, depois desta aparição, depois de discutir ali perante aos doutores da lei, ele retornou para Nazaré e viveu uma vida comum, uma vida de trabalho, de preparação. Por quê? A Bíblia fala ali que por estudos, né, entre 13 e 14 anos, o pai de Jesus, José, ele vem falecer. E Jesus precisa, né, como o filho mais velho, Jesus precisa assumir os cuidados da casa. Então, Jesus passa a assumir a carpintaria do pai. Então, Jesus vai aprender esse ofício e tocar os negócios do pai. E carpinteiro, naquela época, não era só quem trabalhava com madeiras, e sim quem construía as casas. Então, Jesus foi fazer este trabalho. Jesus foi aprender um ofício. E ele já sabia quem ele era. Ele já sabia quem ele era. E mesmo assim, Jesus respeita o tempo. Porque na Bíblia diz que aquele não era o momento dele ainda. Não era a sua hora. E naquele tempo, Jesus, já existiam cegos, mudos, surdos, já existiam pessoas que precisavam de milagres. E na Bíblia diz que ele já podia fazer milagres naquele tempo, mas ele não fazia porque não era a hora, não era o tempo. Então veja que Jesus, ele respeitava o tempo das coisas. Ele respeitava a cultura, ele mesmo sabendo quem ele era. E ele vai aparecer novamente na Bíblia aos 30 anos. Jesus ficou 18 anos fazendo algo nada a ver com o seu propósito. Então Jesus ficou 18 anos sendo construtor, sendo carpinteiro, cuidando da sua família e principalmente treinando, se desenvolvendo a sua inteligência. Então, Jesus passou 18 anos fazendo algo que não tinha nada a ver com o seu propósito, porque o propósito dele era salvar o mundo. E ele começa a fazer isso quando, com 30 anos, ele é batizado no Rio Jordão e começa a fazer milagres. A história de Jesus tem muito a nos ensinar. Jesus, mesmo sabendo quem ele era, ele segurou a ansiedade por anos, porque diz a Bíblia que não era a hora dele realizar milagres. Ele sabia respeitar o tempo. Diz a Bíblia que ele podia fazer os milagres, mas não o fazia. Ele respeitava o tempo de todas as coisas. A prioridade de Jesus foi buscar desenvolver a sua inteligência, porque ele tinha que desenvolver inteligência emocional para lidar com seus discípulos que não seriam fáceis. Então, ele tinha que ter essa inteligência emocional desenvolvida, ele teria que realmente buscar esse conhecimento, se desenvolver emocionalmente, porque ele sabia que os discípulos não seriam fáceis. Ele teve que buscar desenvolver inteligência financeira para poder administrar o seu ministério, porque na Bíblia diz que mulheres, né, de grandes poderes, elas faziam doação ao ministério de Jesus, elas bancavam ali as despesas do ministério de Jesus. Então ele tinha que ter inteligência financeira para poder administrar o seu ministério. Ele precisou desenvolver inteligência cognitiva para desenvolver o seu sermão, para se comunicar e tocar multidões. E, claro, inteligência espiritual para ser quem foi e quem é. Então, veja que levou 18 anos de treinamento. Jesus ficou 18 anos de treinamento, no completo anonimato, sem nenhuma aparição, sem realizar nenhum milagre. Mas esse período, Jesus se desenvolveu. Jesus foi buscar conhecimento, Jesus foi buscar sabedoria, Jesus foi buscar ser uma pessoa mais inteligente emocionalmente, uma pessoa inteligente com suas finanças, foi uma pessoa inteligente cognitivamente e espiritual.
Mesmo ele sabendo quem ele era, ele não deixava de buscar a inteligência espiritual, de se relacionar com o Pai espiritualmente. Então, o tempo da preparação é o que vai te fortalecer para o tempo da exposição. Porque Jesus ficou 18 anos se preparando para 3 anos de exposição. 3 anos. Jesus ficou dos 30 aos 33 realizando milagres, ensinando a palavra, fazendo, né, a propagação do reino. Então veja que Jesus passou 18 anos se preparando para 3 anos de exposição. E aqui o treinamento ele é muito importante, porque se a sua base não é forte, a sua exposição irá quebrar a sua base. A sua exposição irá. Então, não tem como você querer ser reconhecido profissionalmente, ser famoso, não tem como você buscar essa exposição a todo custo sem preparar a sua base, sem ter preparação da sua base, da sua vida espiritual, da sua inteligência emocional, inteligência cognitiva, da sua inteligência espiritual. Porque se a sua base não for forte o suficiente, a exposição irá quebrar a sua base. E a história de Jesus nos ensina que existe prioridade em todas as fases da nossa vida, se quisermos fazer algo relevante. Então, se você quer fazer algo relevante na sua vida, você precisa entender cada fase dela. Você precisa respeitar o tempo de cada fase da sua vida. E buscar priorizar, ter inteligência emocional, inteligência financeira, inteligência cognitiva e inteligência espiritual. Essas 4 inteligências são os pilares de uma vida com relevância. Então, se você treinar esses 4 pilares, você terá uma vida relevante. Porque as pessoas devem se impressionar conosco não pela forma em que pensamos. Então as pessoas devem se impressionar conosco pela forma em que pensamos e não pelos milagres que podemos realizar. Porque se formos usados para milagres, não seremos nós, mas sim Deus através de nós. Então veja que você deve buscar não ser um milagreiro, que você não deve buscar fazer coisas excepcionais, coisas fora do cabo, digamos assim. Você deve buscar ser uma pessoa que pensa de forma diferente. Você deve buscar ter a mente de Cristo. É isso que você precisa. Porque tudo o que você fizer na sua vida terá grande relevância. Grande relevância. E se você for usado para realizar milagres, porque Jesus disse que nós podíamos realizar tudo aquilo que ele realizava e muito mais, até coisas que ele também não teve tempo de realizar, desde que a gente tivesse fé naquilo que estávamos fazendo. Então veja que a fé ela é a nossa ponte de ligação com o nosso Pai, com o nosso Criador. E quando a gente crê na nossa capacidade e por meio da nossa inteligência emocional, por meio da nossa inteligência cognitiva, por meio da nossa inteligência espiritual, nós alcançamos relevância. Nós somos usados para realizar milagres, mas não somos nós que realizamos o milagre, e sim Deus através de nós. Então veja que a nossa base ela precisa ser muito forte nesses 4 pilares. Nesses 4 pilares. E como eu busco isso, Priscila? Como eu busco esses 4 pilares? Veja, aprenda mais sobre inteligência emocional, sobre como controlar suas emoções, como elas funcionam no seu corpo, como você deve reagir aos sentimentos, como você reage aos seus sentimentos. Busque aprender mais. E como você aprende?
lendo, estudando, comprando acesso à sabedoria. Porque sabedoria não é algo, sabedoria é um acesso. Você acessa a sabedoria treinando. Você vai ter treinamentos diários. Você pode buscar a inteligência financeira. Você vai buscar aprender mais. Como você pode melhorar a sua vida financeira? Inteligência financeira não é só para quem tem de riqueza, para quem tem dinheiro. Inteligência financeira é para todos nós. Todos nós precisamos entender melhor como administrar a nossa vida financeira. Como você pode administrar a sua vida financeira. Porque não tem como você querer administrar grandes riquezas se você não sabe administrar o pouco que tem. O que adianta? Você acha? Quem seria capaz? Pensa, você seria capaz de colocar tudo que você tem, toda a sua riqueza, na mão de alguém que não sabe nada, não entende nada sobre finanças? Ou melhor, você teria coragem de pegar tudo que você tem, todos os seus bens, e entregar nas mãos de uma criança de 4 anos? Tenho certeza que não. Mas por que você não faria isso? Porque essa criança ela ainda não se desenvolveu a sua inteligência por completo. Ela não tem percepção ainda de realidade, de valores. Ela ainda não tem completa cognição sobre aquilo. E é assim que é o reino de Deus. Deus age assim, dessa forma. Como Deus vai entregar nas nossas mãos grandes riquezas, nos fazer prosperar grandemente se a gente não sabe administrar o pouco que a gente tem? Deus vai falar assim, eu vou entregar isso para ele, ele vai se destruir. Ele não vai saber usar, ele não vai saber fazer, cumprir o propósito para que ele foi chamado. Como eu vou entregar tudo isso nas mãos? Então veja que você precisa buscar a inteligência financeira para administrar aquilo que você tem. Vai entender mais sobre investimentos, vai entender mais sobre o mercado imobiliário, vai entender mais sobre o mercado financeiro, sobre bolsas de valores, sobre rendas extras, vai entender mais sobre isso. Vai buscar inteligência cognitiva. O que é inteligência cognitiva? Eu sou um profissional da área de recursos humanos. Eu preciso buscar inteligência da minha área. Eu preciso me desenvolver, buscar ferramentas para trabalhar. Eu preciso buscar o que está de mais moderno. Eu preciso entender as mudanças que estão ocorrendo. Eu preciso buscar formas de fazer o meu trabalho com mais perfeição. Eu preciso buscar outros conhecimentos que vão agregar o que eu faço hoje. Isso é inteligência cognitiva. É você colocar a sua cabeça, o seu cérebro, em função daquilo que você realiza no seu dia a dia. Então, se você não buscar uma inteligência cognitiva, se você não buscar se desenvolver, aprender coisas novas, ferramentas novas, você vai ficar parado, estacionado no tempo. Você não evolui, você fica parado. E você precisa buscar a inteligência espiritual, que é essa conexão com Deus, com o Criador. Não tem como essas outras 3 bases serem sustentáveis, serem relevantes, se você não tiver a sua vida espiritual fortalecida. Todas essas 3 bases aqui, elas não terão relevância. Porque a sua vida espiritual, ela precisa estar fortalecida. Porque é do reino que todas as coisas chegam até nós. Então, como você vai ter percepção de quando Deus está falando para você, filho, essa porta não é para você. Não entre, não vai por este caminho. Isso vai dar errado. Se você não estiver com
a sua inteligência espiritual fortalecida e ativada. Como você vai ouvir Deus falar para você, filho, essa porta fui eu que abri. Entra e vai com ousadia, não temas, não tenha medo. Fui eu que abri esta porta. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil, mas não temas. Entra nesta porta com ousadia, porque lá eu farei o seu nome ser lembrado. José, você acha que José gostou de passar todos aqueles anos dentro da prisão? Você acha que José ficou feliz? Ai, José amava ser prisioneiro. Nossa, José era muito feliz com a vida, com a realidade que ele tinha. Não, na Bíblia em nenhum momento fala isso. Mas foi necessário José estar lá dentro, porque quem estava lá dentro levou o nome de José à mesa que precisava ser levada. Então você não está lá, José não estava lá por conta dele, por culpa dele. José estava lá por conta das pessoas que estavam lá, que eram aquelas pessoas que iriam dar acesso a ele. Eram aquelas pessoas que iriam levantar o nome dele para governar como José governou. Então aprenda a ter inteligência espiritual para você respeitar o tempo e a fase da sua vida. Todas as fases, ela tem prioridades. E se você não aprender a respeitar essas fases, o tempo para todas as coisas, você não terá uma vida relevante. E quando eu falo de uma vida relevante, é realmente ter relevância nesse mundo. É realmente ter algo a oferecer, a servir para as outras pessoas. A sua vida, ela está a serviço de outras pessoas? A sua vida está em servir as outras pessoas? Porque se ela não estiver neste propósito, está errado. Porque Jesus nos ensina que nós devemos, maior é o que serve, e que nós devemos servir aos outros. Quando Jesus fala que maior é o que serve, a gente não tem que buscar ser servido. A gente tem que buscar servir. E a gente serve com palavras, com ensinamentos, com caridade, com apoio, ou simplesmente no nosso silêncio, sem criticar, sem julgamentos, com acolhimento. Veja quantas maneiras você tem de servir o outro. Veja quantas maneiras você pode servir o outro e muitas vezes você não está fazendo isso. Pense nisso. Pense em como a sua vida pode servir o próximo. Te vejo no próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, de me seguir nas redes sociais, de compartilhar, de curtir, porque essa sua interação ajuda muito a fazer crescer o canal e levar essa mensagem a mais pessoas. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!